Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do Clube de Estudos para estudar e ler, e comentar e trazer reflexões sobre Tarô Zen do Osho. E a gente está seguindo, né? Quem assistiu o nosso primeiro encontro, nossa primeira aula, nosso primeiro bate-papo, a gente começou pela introdução, tá? E eu mostrei um livro que eu estou lendo e me baseando, o livro que eu estou lendo e me baseando é esse daqui, ó, certo? Eu não sei, falei na outra aula, eu não sei se ainda tem para vender, e eu contei lá no primeiro dia como é que esse livro chegou nas minhas mãos, então eu não comprei esse livro, então eu não sei se ele ainda tem para vender, mas a edição dele é de 2001, é bem antiguinho, né? É um pouco mais antiguinho. Mas esse é o livro que eu estou seguindo para a gente estudar o Tarô Zen do Osho, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente entra na carta número 0, carta do bobo. Do bobo. Olhem para ele. Serelepe caindo no abismo, segurando uma rosa. Eu acho linda essa carta. E o bobo abençoado. Vamos conversar, vamos ler um pouquinho e vamos conversar sobre essa carta, qual a energia dessa carta traz. O bobo. A vida é tentativa e erro. É preciso aprender com os erros. O bobo despencou de uma janela do sexto andar. Está caído no chão com uma grande multidão em torno dele. Um guarda se aproxima e pergunta: o que aconteceu? O bobo diz: não sei. Eu simplesmente cheguei aqui. Esses primeiros parágrafos ele vai falar na antiguidade tinham os bobos da corte, né? E toda a corte tinha os seus bobos, né? E por que que tinha os bobos entre os sábios, né? Por que que os grandes monarcas, eles tinham os seus bobos e tinham os seus sábios? Se já tinham os seus sábios ali para servi-los. E ele fala que os bobos chegam aonde os sábios não chegam, né? Os bobos, eles não têm a astúcia e a esperteza dos sábios, né? Que têm a mente fechada. Então, os bobos chegam em determinados lugares que os sábios, os conselheiros, os cavaleiros, não chegam, né? Porque o bobo, ele tem um saber diferente. Ele não pensa nas consequências. Por não pensar nas consequências, faz as atrapalhadas, todo mundo acha graça e ri e não leva a sério, né? Então, o bobo ele tem um poder de estar em qualquer lugar, não sendo levado a sério, né? Ele chega em qualquer lugar, entende? E ele tem uma sabedoria diferente da sabedoria dos sábios, porque os sábios são arrogantes, prepotentes, estúpidos e astuciosos e acabam fechando as suas mentes, né? Você já conheceu alguém que se fez de bobo e conseguiu chegar mais longe do que todo mundo? Né? Então, ele começa a falar que tem três tipos de bobo. O primeiro tipo é o que não sabe e não sabe que não sabe. O bobo simples é o primeiro tipo. O segundo bobo é o que não sabe, mas acha que sabe. O bobo complexo. E o segundo bobo é o bobo complexo, erudito. E o terceiro, o bobo que sabe que não sabe. Ele é o bobo abençoado. E o bobo simples, esse que não sabe, dá a comparação com a criança. Ele fala assim:
Todo mundo nasce como um bobo simples. É o significado de simplório. Toda criança é um bobo simples. Ela não sabe que não sabe, ainda não adquiriu a consciência da possibilidade de saber. É a, é a parábola do Adão e Eva. Não, Deus disse: não comam do fruto da árvore do conhecimento. Antes do desastre de comerem o fruto da árvore do conhecimento, eles eram bobos simples, não sabiam de nada, eram, é claro, tremendamente felizes, porque quando você não sabe, é difícil ser infeliz. A infelicidade requer certo treino, certa eficiência em criá-la, certa tecnologia. Não se pode criar nada sem conhecimento. Como se pode criar um inferno sem conhecimento? Né? É muito interessante porque o desconhecimento, e aqui eu coloco a inconsciência, né? A inconsciência, ela te traz até uma beleza, a beleza da criança que vai descobrindo, da criança que não tem certo e errado, da criança que não é infeliz porque ela ainda não sabe, né? Mas, ao mesmo tempo, se você não sabe, você não cria nada. Se você não está ali, se você não comeu o fruto proibido, você não vai criar nada, não vai haver nada além de você. Então é preciso sacrificar a felicidade de não saber, né? A felicidade de estar inconsciente, para que você cresça e crie, né? Na sua vida. Não padeça aí sem fazer nada, sem criar nada. É como se fosse uma vida sem propósito, entende? Então é mais ou menos isso. Adão e Eva eram como crianças pequenas. Sempre que nasce uma criança, nasce um Adão. Ele vive durante alguns anos, no máximo 4, e esse período fica cada vez menor. E cada dia que passa, ele vive no paraíso, porque não sabe como criar a miséria, mas também não sabe como criar, né, a prosperidade, a abundância. Ele confia na vida, gosta das pequenas coisas, né? Coleciona as coisas como quem encontra um tesouro. Pedras coloridas comuns parecem diamantes. Tudo o fascina. As gotas de orvalho, o sol de manhã, as estrelas à noite, a lua, a floresta, as borboletas. É pura fascinação. Mas depois, aos poucos, ele começa a saber. Uma borboleta é só uma borboleta. Uma flor é só uma flor. Não há grande coisa nisso. Ele começa a conhecer os nomes. Isso é uma rosa, aquilo é um lírio, aquele é um malbec, né? Ele começa a criar os nomes, conhecer os nomes das coisas, como uma criança, né? E com o tempo, esses nomes vão se tornando barreiras. Quanto mais ele sabe, mais se desliga da vida como tal. Ele fica cabeçudo. Agora ele vive na cabeça e não nas suas totalidades. Ele é o significado da queda. Ele comeu o fruto da árvore do conhecimento. Toda criança precisa comer esse fruto. Toda criança é tão simples que precisa ficar complexa, faz parte do crescimento. Então, toda criança vai da tolice simples à tolice complexa, que é o tolo, né, o bobo número 2. Então, é preciso comer o fruto proibido para criar, para crescer, né? E você acaba se tornando um bobo complexo, porque é a mente, é colocar tudo no mental, é achar que você precisa saber das coisas para chegar em determinado lugar, é achar que você precisa controlar as coisas na sua mente, ter todo o conhecimento para chegar em outro lugar. Então, tem toda essa complexidade do, do tolo, do bobo, que pensa que sabe, mas não sabe.
né? Que é o tom número 2. Existem diferentes graus da tolice complexa. Algumas pessoas se formam na escola, poucos concluem o curso superior, e a menos ainda chegam aos doutorados e PhDs. Existem graus. Qual é o seu grau de tolice? E aí ele falou todos os títulos, né? Ditos, os professores, os PhDs, os doutores, mestres, né? Todos esses títulos aí. E aí me vem muito a imagem dos grandes mestres da cultura que não são nada disso, não tem títulos, não tem PhD, não são doutores em nada, mas são mestres de uma cultura popular, né? São mestres da sua raiz, do seu povo, da sua cultura, os grandes pajés, né? As grandes referências indígenas, as grandes referências aí africanas, das religiões afro, as grandes referências de qualquer tipo de cultura, na maioria das vezes não são todos complexos, né? Eles são número 3, mas isso eu falo já já, tá? Mas toda criança precisa experimentar um pouco do conhecimento, porque a tentação é saber, a tentação de saber é grande. Tudo o que permanece desconhecido se torna perigoso e é uma ameaça. Deve, então, ser conhecido, porque com o conhecimento podemos enfrentá-lo. E é isso, né? A nossa grande arma, o nosso grande escudo, muitas vezes é o conhecimento. A gente precisa conhecer as coisas, saber que as coisas existem, para assim a gente poder agir de alguma forma. A gente precisa saber que existe a guerra, saber que existem os conflitos, para a gente saber como agir naqueles determinados momentos. Então, o conhecimento, ele é precioso, sim, mas ele pode te deixar no lugar do bobo complexo, achar que só tem isso, e achar que basta isso, que você já é muita coisa. Sabe? O grande dilema do todo complexo não é o saber, é o achar que já sabe o suficiente. E achar que sabe mais ou achar que precisa de mais. Né? E é muito mental. Essa carta do bobo, ela não tem nada de mental. Ela não é mental, é uma carta muito de instinto, sabe? É na pele, é se jogar, é intensidade, é fé, confiança. É ser tão bobo, que se joga em coisas que ninguém teria coragem. Né? Se joga em coisas que ninguém teria coragem. Mas algo chamou, e algo foi um impulso, e ele foi. Né? E essa carta não é nada de mental e complexo. É simples. Então, vamos lá, continuando. Assim, o primeiro tipo de bobo, portanto, é obrigada a instruir-se. A, perdão, vou começar de novo. Assim, o primeiro tipo de bobo tem que se tornar, por uma questão de necessidade, o segundo tipo. Mas o terceiro pode vir ou não, depois do segundo. Não há necessidade, nem todo mundo consegue, né, chegar a esse grau de tolice, bobice. Não sei nem se tem essa palavra. Bobagem. O terceiro só é possível quando o segundo tipo de tolice já se tornou um grande fardo, quando o conhecimento foi levado longe demais ao extremo, quando a pessoa se reduz à cabeça e perdeu toda a sensibilidade, toda a consciência, toda a vivacidade, quando ela se reduz a teorias e escrituras e dogmas e palavras rodopiando dentro da mente. Um dia, se a pessoa for consciente, ela tem de abandonar tudo isso. E assim ela se torna o terceiro tipo, o bobo abençoado.
Então, faz muito sentido a questão do inconsciente, a criança que é inconsciente, né? O segundo bobo seria o anticonsciente, ele não sabe que ele acha, na verdade, ele acha que sabe, mas ele não sabe. E o terceiro bobo é aquele que sabe que não sabe. Sabe que toda aquela complexidade de saberes e estudos e leituras e títulos, nada disso é tão importante. Nada disso vai levá-lo a saber o que de verdade ele busca, o que de verdade ele tem sede, sabe? Ele tem fome de conhecimento, mas não são esses conhecimentos da mente. E esse bobo número 3, ele só chega quando o bobo número 2 está exausto, não quer mais funcionar assim, vê que rodou e não chegou em nenhum lugar. Então, o bobo número 3, ele traz esse rompimento, né? E aí ele seria o consciente, estar consciente, tá? Eu não estou lendo tudo, estou lendo parte do texto, tá? Do livro. Então, vamos compartilhar com vocês. O primeiro o bobo abençoado é a maior de todas as possibilidades de conhecimento, porque ele chegou a saber que o conhecimento é fútil, que todo conhecimento é um obstáculo ao saber. Por isso, ele abandonou o conhecimento e se tornou um mero conhecedor. Ele simplesmente atinge a clareza de visão. Seus olhos estão vazios de teorias e pensamentos. A mente não é mais mente, é apenas inteligência, pura inteligência, que é o saber. A mente não está mais abarrotada de entulhos, de conhecimentos emprestados. Ele é simplesmente consciente. É uma chama de consciência. E é quando a gente desperta, né, para entender que nosso maior poder, o poder do bobo, o poder da fé, da confiança, do se jogar, né, o poder de quem nós somos de verdade, o número zero traz isso, a nossa essência. Esse poder, esse saber, ele não vem dos livros, ele não vem dos títulos, eles não vêm do conhecer, conhecer, conhecer. Eles vêm de uma coisa muito interior, uma coisa meio mística, uma coisa que não é palpável, né? Só é sentida. E nada mais do que as intuições e o instinto da nossa carne, do nosso ser, né? É instinto, é a nossa verdade querendo se jogar do precipício. E a gente sabe que tem alguma coisa por lá, e pode ser que as pessoas não enxergam, mas quando você está no bobo número 3, no bobo abençoado, você simplesmente se joga, porque você tem certeza. Não precisa conhecer, não precisa fazer fórmulas matemáticas, não precisa fazer contas, não precisa ter dinheiro no bolso, só se joga. Já que no final do texto ele fala uma das frases que mais me toca nessa leitura e em toda a complexidade dessa carta. Ele fala assim: não seja homem, não seja mulher, seja ambos. E assim você poderá não ser nenhum dos dois. Não seja sábio, não seja bobo, seja ambos. E assim você poderá ir além. O que ele está falando é a não polaridade, sabe? Não seja nem homem nem mulher, não seja bobo nem tolo, seja os dois. Não crie barreiras, não crie polaridade, não crie certo e errado. E aí você poderá ser ambos e ir muito além. Ver o invisível,
né? E quantas vezes na nossa vida a gente não se tornou, aos olhos dos outros, esse bobo que se joga, que acredita, né? Mas que vai passando pela vida com mais alegria, com mais fluidez. Ele fala também no texto, assim, você já viu um bobo louco? Os bobos não ficam loucos. Você já viu um bobo triste? Os bobos não são tristes, porque eles estão vivendo na consciência. O bobo abençoado vive na consciência. Ele se encanta com a flor, ele tem a sabedoria, ele tem o conhecimento, ele já comeu o fruto proibido do conhecimento, mas ele sabe que ali não acabou, que ali não é a linha de chegada, que ele não tem o conhecimento completo. É um saber muito interno também. Então, o bobo, o louco, que é o que essa carta vai também trazer de energia, porque a carta número 0, é a carta do louco, bobo, tolo, traz essa energia da criança, da infância. Mas o bobo número 3, que é o bobo abençoado, ele é o bobo que está vivendo a infância novamente. E essa carta se encontra lá com a carta número 9, que é a carta do eremita, que fala do sábio, o sábio que já é o mais maduro, né? E o sábio que, por muitas vezes, ah, tem ali o peso, tem ali o peso da experiência, da idade, mas esse aqui é o sábio leve, que é da infância, né? Que leva a vida na leveza, que leva a vida no saber instintual, né? E aí, onde foi que você já percebeu a energia dessa carta na sua vida? Onde é que você está se colocando como um bobo complexo? E onde é que você está se colocando como um bobo abençoado? Qual bobo você é na sua vida? E é isso. Ficamos por aqui no nosso segundo encontro. Eu não sei se a gente vai seguir a ordem dos arcanos maiores, porque esse tarô, né? Porque o tarô do Osho, ele é muito fluido. E eu estou aí fazendo perguntas, percebendo a energia, se eu sigo esse tarô na sequência dele, dos arcanos, ou se eu vou fazendo, perguntando qual é a carta que vai contribuir no nosso estudo e tiro e a gente lê. Então, eu não vou prometer linearidade, não, tá? O que vier de fazer, eu estarei fazendo. O que importa é a gente também usar essa ferramenta e os nossos encontros, não apenas como estudo da carta, mas o estudo da nossa vida, porque nós somos esses arcanos em vida, né? Eles estão, né? O bobo está na nossa vida. A gente muitas vezes foi esse bobo, a gente muitas vezes viu bobos aí na nossa vida. Então, quem sabe seja mais contribuição a gente ir de forma fluida, sem linearidade e contribuindo de momento a momento. Não sei. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. E gratidão por chegar até aqui. Peço que compartilhe, curta o vídeo. Se você não é nosso seguidor, siga o nosso canal, isso ajuda muito. Vocês sabem que o algoritmo, né, ele não é fácil de se lidar, mas vamos fazer o algoritmo trabalhar para nós. Né? Se você curtiu, se você gosta dos conteúdos, se gosta de tarô, aqui a gente traz conteúdo sobre isso e conteúdos além disso também, certo? Então, por que não seguir e acompanhar a gente? Tá? Quem escolher fazer uma sessão individual ou entrar no nosso grupo do Telegram gratuito ou fazer nosso curso de tarô, os domínios do tarô, tudo aqui na descrição para vocês, tá? E querendo conversar comigo, sugerir vídeos, comentar sobre alguma coisa, podem ficar à vontade. Boa casa é de vocês. Até breve, até o nosso terceiro encontro e o que mais poderemos acessar estudando essa ferramenta linda.
Tchau, tchau.